Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e vamos para mais uma aula, da disciplina de métodos e técnicas aí de coleta e triagem. Vamos primeiro fazer umas considerações com relação à nossa disciplina. De acordo com o POP, que é o procedimento operacional padrão, proposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, os resultados de exames laboratoriais, eles têm como uma de suas principais finalidades direcionar o desenvolvimento do raciocínio do médico, no sentido de impedir o surgimento de dúvidas, assim, resultantes da história clínica e do exame físico do paciente. E aí, nesse contexto, é importante que o laboratório clínico ele esteja realmente preparado para desenvolver de forma adequada todas as fases do atendimento ao paciente. Para isso, tem que obedecer a princípios de correção técnica, que devem ser bem considerando a existência e a importância de diversas variáveis biológicas que vão influenciar de maneira efetiva na qualidade final do nosso trabalho. Atualmente, mesmo diante da dificuldade de comprovação, é muito comum se acusar a fase pré-analítica dos exames laboratoriais como responsável por cerca de 70% do total de erros ocorridos no laboratório clínico. Nós falamos na primeira aula sobre as três fases, pré-analítica, analítica e pós-analítica. E o que ela envolve, o que cada fase envolve. Apesar da existência, então, de controle de qualidade eficaz, cerca de 70% do total dos erros são atribuídos à fase pré-analítica. Então, a gente tem que ficar muito atento para essa questão. Quais são as variáveis pré-analíticas? Então, nós vamos falar aqui de algumas variáveis pré-analíticas. Nós temos a cronobiológica, que é a variação cronobiológica, que corresponde às alterações cíclicas de concentração de determinado parâmetro em função do tempo. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Amostra de soros coletadas no período da tarde, para dosagem, por exemplo, de ferro, elas vão mostrar resultados até 50% mais baixos do que aquelas que foram coletadas no período da manhã. Vamos falar de um outro item, o sexo, o gênero. Além das diferenças hormonais específicas do sexo masculino e feminino, existem ainda outros parâmetros sanguíneos e urinários que vão se apresentar em concentrações significativamente diferentes entre homens e mulheres. E em decorrência de diferenças metabólicas também e da massa muscular, que é diferente de um homem para a mulher. E também entre outras diferenças. Citei aqui algumas. A idade é interferente. Alguns parâmetros bioquímicos possuem concentração sérica dependendo da idade. Então, existe um valor de referência em alguns exames para homens e outros valores diferentes para mulheres. Vamos observar isso em alguns laudos de exames que têm um valor de referência para homens e para mulheres. Ok? Então, há essa diferença. Tem ainda a posição. A mudança rápida na postura corporal
ela pode causar variações na concentração de alguns componentes séricos. Quando o indivíduo, por exemplo, ele se move da posição supina para a posição em pé, né, pela posição ereta. Atividade física. Claro que o esforço físico pode causar aumento de concentrações séricas de algumas enzimas, como por exemplo o CPK, né, que é a creatinofosfoquinase. Então, quer dizer, o paciente colher o material, principalmente o material sanguíneo, após um exercício considerado elevado, ele pode ter sérias alterações nos seus resultados analíticos. Então não é aconselhável, a não ser que seja um exame que peça um exercício antes da coleta. Existe esse exame, né? Por exemplo, você tem aí o GH pós-exercício. Aí a paciente será submetido a um tempo determinado de um determinado exercício para após esse tempo ser feita uma coleta. Mas isso é um caso específico. O jejum, que é mais comum, ele habitualmente é determinado para a coleta de sangue, né, de exames laboratoriais. Nos estados pós-prandiais, em geral, a gente acompanha uma turbidez do soro, ele fica opaco, turvo, né? E isso vai interferir na metodologia. Na população pediátrica e de idosos, o tempo de jejum deve guardar relação com os intervalos de alimentação. O que é isso? O intervalo de alimentação de idosos e de crianças na pediatria é diferente. Então a gente tem que guardar também essa consideração. Deve-se evitar coleta de sangue após períodos também prolongados de jejum. Fazer o jejum acima, por exemplo, de 16 horas vai comprometer o resultado. O período de jejum habitual que a gente está acostumado é o que? A coleta de rotina é 8 horas, né? E pode ser reduzido para 4 horas, né, para a maioria dos exames, e em situações especiais, né, tratando-se principalmente de crianças de baixa idade mesmo, pode ser de 1 até 2 horas apenas, o médico já autoriza aquela coleta ali. A nova diretriz, inclusive, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né, médica e laboratorial, ele faz, assim, traz nele novos valores de referência para um perfil lipídico quando o exame é realizado sem jejum. O exame realizado sem jejum, ele vai ter um parâmetro diferente para ser analisado. Vamos falar do uso de fármacos e drogas de abuso. Lógico que eles vão causar variações no resultado de exames laboratoriais. Qualquer uso de droga, lícita ou ilícita, né, vai causar interferência nos exames laboratoriais. A aplicação do torniquete, né? Quando você aplica um torniquete por um período de 1 a 2 minutos, ocorre já aumento da pressão intravascular ali no território venoso. Então é aconselhado você, no máximo, 1 minuto de torniquete. Outra condição é procedimento diagnóstico ou terapêutico. O que é isso? Procedimentos pelos quais o paciente pode ter passado, radiológicos, que tem contrastes, né? O toque retal, né? No caso aí, exame de próstata, e algumas outras terapias, como hemodiálise, transfusão sanguínea, também vão ser causas que vão causar variações nos parâmetros de laboratório. A infusão de medicamentos.
Quando você vai fazer uma coleta de sangue, ela deve sempre ser realizada em local distante da instalação da onde está sendo feito essa infusão. Por exemplo, quando você vai colher no hospital e você tem lá um paciente que está com o catéter, ele está lá recebendo medicação nesse braço. Você vai optar sempre por colher no outro braço, que ali você vai precisar de 12 a 24 horas, ou até mais, para poder colher naquele braço. Está apto a colher sem que haja interferência. Então você evite o braço aonde está, o paciente está recebendo o soro ou a medicação, opte pelo outro braço. O gel separador, muito comum também, ele também pode causar algumas interferências pelo fato de ser um polímero com uma densidade específica de ser 1,04, e ele contém ali um acelerador de coagulação que pode eventualmente, né, não sempre, liberar alguma partícula, e essa partícula vai interferir com determinados eletrodos seletivos, né, e algumas membranas também de diálise. A hemólise, como nós já vimos, é o que? O rompimento da hemácia, né, onde o sangue fica hemolizado. A hemoglobina, ela sai de dentro da hemácia e se espalha, causando hemólise. Se for uma hemólise muito leve, ela tem pouco efeito. Mas se for uma hemólise forte, significativa, né, ela vai causar aumento da atividade plasmática de várias enzimas, como, por exemplo, o DHL, que é desidrogenase lática, aldolase, fosfatase alcalina e outras. E vai interferir também nas dosagens de potássio, de fósforo, de magnésio. Então, a hemólise é altamente interferente nos nossos resultados. Temos a lipemia, né, que também pode interferir em metodologias que usam métodos colorimétricos, né? Os procedimentos básicos para a gente minimizar a ocorrência de erros. O que a gente tem que fazer a priori? Perguntar o nome completo, né, do paciente, solicitar o documento de identificação, comparar as informações do documento com as que estão na requisição do exame, para você comprovar que você está com o paciente certo, né? Ah, mas o paciente está internado, como é que eu vou fazer? Bom, o flebotomista, ele deve verificar a identificação do paciente comparando com as etiquetas que estão previamente impressas, presas na pulseira de identificação do paciente. Se não tiver a pulseira, está na beira do leito. E, quando possível, você perguntar o nome completo ao próprio paciente, se ele estiver em condições, se estiver consciente. O número do leito nunca deve ser utilizado como critério de identificação, porque isso pode levar a um erro grave. Se você tiver dúvida ainda, você vai checar com a equipe de enfermagem antes de efetuar a coleta, né? Se nós tivermos pacientes muito jovens, inconscientes, ou com algum tipo de dificuldade de comunicação, que pode acontecer. Às vezes o paciente é muito jovem, você não vai pegar a informação com ele. Muitas vezes o paciente está no momento inconsciente, mas você precisa fazer a coleta. Ou muitas vezes o paciente está com alguma lesão que ele não pode se comunicar adequadamente. Nesse caso, o flebotomista, ele deve aí pegar informações de algum acompanhante ou do pessoal da enfermagem, que está ali qualificado para passar as informações. Paciente atendido em pronto-socorro ou em sala de emergência, eles podem ser identificados pelo seu nome e número de entrada no cadastro ali da unidade de emergência, sendo indispensável que essa identificação possa ser acessada a qualquer momento, né,
julgado ali necessário pela equipe. O material colhido, né, por exemplo, você colheu o sangue, ele deve ser identificado na presença do paciente. Nem sempre vai ser o sangue, pode ser um outro fluido corporal. Já os materiais que não são colhidos no laboratório devem ser identificados como amostra enviada ao laboratório. Observando aí, né, que essa informação deve ser registrada também no respectivo laudo de um material enviado ao laboratório. Ou seja, a responsabilidade da fase ali pré-analítica, uma da parte da fase pré-analítica é de quem fez a coleta. No caso da antissepsia, né, a escolha do antisséptico. Normalmente, né, essa antissepsia na pele, no local da punção, que geralmente é o braço, ela é usada para prevenir a contaminação, né, direta do paciente e da amostra. Você não pode contaminar o paciente nem a amostra. Então, normalmente a gente usa um antisséptico eficaz de ação rápida. O que a gente mais usa é o álcool etílico, vocês devem conhecer, né, que possui efeito antisséptico na concentração de 70%, a gente chama de álcool 70%. Ele é o mais usado, porque a sua composição ele preserva a ação antisséptica, além de diminuir a inflamabilidade. Quer dizer, é um álcool que ele não inflama com facilidade, né? Não pega fogo com facilidade. E nessa diluição, ele também não, pelo teor alcoólico, ele também é importante falar que ele não evapora rápido, porque você não pode ter uma evaporação rápida, porque existe um tempo para que essa antissepsia seja feita, para que aqueles micro-organismos morram. Então demora um pouquinho para secar, e tem que demorar mesmo, porque se ele evapora com muita rapidez, também ele não elimina os micro-organismos que possivelmente estão naquele local. E além dele ter uma eficácia muito boa, com bactérias gram-positivas e gram-negativas, e também uma boa atividade contra o micobacterium tuberculoses, causador da tuberculose, fungos, vírus, enfim. E também tem um custo também acessível, né? É barato, vamos dizer assim. Como é que você faz? Qual é o seu procedimento? Você vai usar um algodão embebido no álcool, nessa solução de álcool 70, né? Vai limpar o local da punção com o movimento circular do centro para a periferia, né? Puxando do centro para a periferia, nunca agregando, sempre dispersando. Permitir a secagem da área por um período próximo de 1 minuto. Por quê? Porque o álcool 70 ele demora um pouquinho a secar. E se você for fazer a punção com o álcool ali, vai haver alguns problemas. Primeiro, que você pode causar uma hemólise, porque o álcool vai hemolizar o sangue se ele entrar em contato com o sangue, né, com a amostra. Você vai causar uma sensação de ardência, né, no braço do paciente quando for fazer a punção, porque o álcool vai fazer arder aquele orifício ali. Então, você precisa esperar secar um pouquinho, em período próximo ao minuto. Você não pode, em hipótese alguma, né, como eu já vi acontecer por aí, você assoprar, né, ou abanar, né, e não colocar nada no local. Não pode. Você não pode, você tem que deixar secar naturalmente. Essa região que você fez a antissepsia, você não pode colocar a mão de novo. Você não pode tocá-la de novo. Não pode limpar, espera secar. Aí na hora que você for colher, você coloca a mão de novo, não adianta. Aí você tem que higienizar de novo, fazer a antissepsia novamente. Na coleta de sangue venoso, os locais para a escolha dessa, que a gente chama de venopunção,
ou seja, punção de sangue venoso, quando a gente observa os procedimentos operacionais padrão, em referência, compreende-se que a escolha do local da punção é uma parte muito importante para o diagnóstico. Nós temos diversos locais disponíveis para haver uma punção. Primeiro, qualquer veia do membro superior, antebraço, braço, que apresente condições para a coleta, ele pode ser puncionado. Embora o uso das veias basílica e mediana e encefálica sejam as mais frequentes, são as mais evidentes, né, para se colher. Ok? Você faz a melhor escolha, né? A veia cefálica, ela tem maior tendência para produzir hematomas, então não deve ser assim. A melhor escolha não seria essa. Seria a veia basílica mediana, né? Ela seria a melhor escolha. Essa veia mais centralizada. Vocês vão ver na imagem o posicionamento das veias. Que áreas você deve evitar? Você deve evitar áreas com terapia, né? Ou hidratação intravenosa, que é aquele caso onde o paciente está recebendo ali também qualquer tipo de medicação. Local onde tem cicatriz e queimadura. Membro superior próximo ao local onde foi realizado mastectomia, né? Ou cateterismo, ou qualquer outro tipo de procedimento de cirurgia. Deve evitar. Uma área que tenha hematoma, você deve evitar, né? Fístulas arteriovenosas devem ser evitadas. Veias que já sofreram trombose, pois perdem a elasticidade, né? E possuem as paredes mais endurecidas. São locais e eventos que devem ser evitados. Técnicas para evidenciação da veia. Primeiro, você tem que pedir ao paciente para abaixar o braço e orientar ele que faça movimentos de abrir e fechar a mão. Esse movimento, mas com a mão abaixada, né? Com delicadeza, você vai massagear o braço do paciente no sentido do punho para o cotovelo. Nesse sentido. Ok? Caso haja flacidez, que é muito comum em pessoas idosas, né? Você deve fixar as veias com os dedos, né? Para poder dar facilitar a penetração da agulha e não machucar. E por fim, havendo disponibilidade de um venoscópio, o uso do venoscópio pode ser aplicado para facilitar a visualização das veias, mas não é muito comum, por enquanto, que nós tenhamos em todas as unidades um venoscópio, né? Vai na habilidade mesmo. Então a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Leiam bastante o material didático. Não esqueçam de comentar suas dúvidas, deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima aula. Um grande beijo para todos.